Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast da nossa ETEC, um podcast que chama Irregular ETEC, porque ele não tem compromisso nenhum com regularidade, nem de conteúdo, nem de apresentação, de dia, né? Então, vamos aqui trazer mais conhecimento. Nosso único compromisso é com o conhecimento que a gente precisa gerar e precisa difundir. Essa semana, a gente está começando aqui na nossa ETEC Monte Aprazível, em parceria com a FATEC São José do Rio Preto, o primeiro simpósio Sintagro, né? E ele vai tentar reunir aqui o maior número de unidades da linha do agro, né? das escolas do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, para quem não sabe, é uma autarquia que comanda tanto a ETEC quanto as FATEC. Para vocês entenderem o tamanho do Centro Paula Souza, nós somos hoje 228 ETECs e 77 FATECs, né? Em ETEC são 266 mil alunos inscritos e na FATEC 90 mil alunos inscritos, distribuídos em 216 cursos da ETEC e 91 cursos da FATEC. Para vocês terem uma ideia, essa é a maior rede educacional da América Latina do ensino profissionalizante. E uma rede desse porte, desse tamanho, ela precisa ter pessoas capacitadas que possam administrar os interesses do Centro Paula Souza em várias áreas. Hoje a gente está aqui para falar sobre a internacionalização da educação dentro do Centro Paula Souza. A gente está aqui com o professor Oswaldo. O professor Oswaldo ele é da CESU e ele tem essa missão, essa função de internacionalizar os estudos da FATEC. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Jarbas. Eu gostaria de agradecer muito o convite feito a gente por essa oportunidade de estar conversando sobre um assunto que é tão caro para mim como a internacionalização. E muito interessante, eu acredito que, se não é 100%, mas acho que 99% dos alunos do Centro Paula Souza, dos professores do Centro Paula Souza, se tiverem uma oportunidade, sim, tenho certeza que eles vão agarrar e querer desenvolver essa internacionalização. Quem não quer, né? Tem várias possibilidades. O senhor nos traz, né, uma situação diferente que o mundo digital nos permite hoje em dia, que é uma internacionalização remota. Então, poderia nos explicar como é que isso funciona? Perfeito, professor. É muito interessante a gente pensar que antigamente a gente tinha uma restrição de conhecimento, uma restrição de possibilidades de interagir com os nossos colegas internacionais somente fisicamente, ou seja, ou um brasileiro ia para o exterior ou um visitante internacional vinha ao Brasil. Antigamente era ou trocando cartas ou coisas assim. Esse tipo de relação criou um distanciamento das pessoas entre os países. Com o advento de outros meios, né, de televisão, telefone e agora essa integração com imagem, som, como nós estamos fazendo nesse momento, né, possibilitou a criação de projetos em que, a partir de uma perspectiva acadêmica, lógica, né, alunos possam interagir com colegas internacionais. Essa interação, na área em que eu trabalho, é feita dentro de uma abordagem e internacionalmente conhecida como Collaborative Online International Learning, ou seja, o aprendizado internacional colaborativo de forma online, né? E dentro da CESU, né, dentro das FATECs, a gente convencionalizou chamar de projetos colaborativos internacionais. Esses projetos,
assim como o ProSim, que são desenvolvidos na Arinter, né, aquele Programa de Aprendizagem Colaborativa Internacional, eles buscam trazer essas experiências internacionais com o apoio e o design de projetos dos professores para que os alunos realizem tarefas colaborativamente. Então, eu posso estar no Brasil, eu posso estar no estado de São Paulo, eu posso estar em Monte Aprazível, eu posso estar em São José do Rio Preto, e ao mesmo tempo eu estar interagindo com um colega, tanto no Paraguai, na Argentina, nos Países Baixos, ou mesmo Hong Kong ou Singapura. E isso faz com que nós possamos é, é, criar um ambiente que seja protegido, protegido que eu digo academicamente, com um invólucro acadêmico, que o aluno possa se sentir confortável, que ele se sinta tranquilo em interagir com os colegas e com objetivos claramente estabelecidos. E isso tem trazido um sucesso enorme dentro do Centro Paula Souza, tanto que hoje nós somos uma das maiores instituições mundiais nesse quesito. Nós somos requisitados para treinamentos internacionais, estamos em todos os congressos que são, que são estão focados nessa área. Então, é uma oportunidade única e, como o professor Jarbas levantou no começo, a gente tem por trás essa maior instituição latino-americana de ensino profissionalizante, e isso tem mostrado resultados incríveis, porque os nossos números são assombrosos, né? Por exemplo, hoje dentro das FATECs nós desenvolvemos aproximadamente 60 projetos semestralmente, então quase 120 projetos anualmente. Pouquíssimas instituições no mundo conseguem ter esses números, e pouquíssimas pessoas têm, como o professor também ressaltou, professores envolvidos tanto em ETECs como em FATECs, dispostos a trabalhar, dispostos a proporcionar essas alternativas, essas possibilidades para os alunos, e, inversamente também, os nossos alunos ficam muito envolvidos, criam amizades, etc, etc, etc. Então, acho que uhum. Isso ele não é uma aula que o aluno vai assistir ou o professor vai assistir, não é um curso, né? É um projeto que se desenvolve extra classe, vamos dizer assim, né? Uma atividade interdisciplinar. Isso. Ele pode ser uma atividade extra-classe, mas nós normalmente tentamos inserir ele dentro de uma disciplina, porque inserido dentro da disciplina a gente consegue focar um pouco mais e a gente tem aquele apoio presencial que auxilia o aluno e auxilia a condução do projeto, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma disciplina, vamos dizer, de administração geral, e um professor internacional tem uma outra disciplina, a gente busca esse ponto e dentro das atividades daquela disciplina, a gente cria um projeto para que os alunos desenvolvam, normalmente fora do período de sala de aula, porque não há possibilidade, mas o professor e o aluno têm uma oportunidade de se encontrarem presencialmente em certos momentos para resolução de dúvidas, para esclarecimentos, e isso esse hibridismo, né, de presencial e virtual é fundamental para os projetos, né? Vou trazer uma pergunta prática, até de interesse até da nossa unidade aqui. A gente está iniciando o Interag, conforme for passando o tempo, vai ser mais difundido isso. A nossa unidade aqui em Monte Aprazível, ela tem uma parceria grande com a FATEC de São José do Rio Preto, no curso de agronegócio. A gente é aqui técnico em agropecuária e lá tem o técnico em agronegócio, que tem a parceria, 3 ou 4 projetos já sendo desenvolvidos em parceria. Dentre um deles, que é muito interessante, pelas coisas que eu busquei de informação aqui para conversar com o senhor, a gente trabalha com a baunilha. Né? A gente tem um trabalho com uma professora da FATEC,
que ela, inclusive, ela faz parte do RJI, né, do Regime de Jornada Integral, desenvolvendo com os alunos aqui, tanto alunos da FATEC quanto alunos da ETEC, trabalham na difusão dessa cultura que ainda é muito incipiente aqui no Brasil, né? Muitos passos a serem dados, porque não tem pouquíssimo assunto em literatura sobre ela. A gente vai encontrar muito sobre a parte botânica, que não é o foco da nossa pesquisa. Nossa pesquisa aqui é a parte de produção, bem agronegócio mesmo. Vamos adensar a produtividade, focando numa espécie só. E eu vi que, no caso do Procim, que está lá no site, que eu sei que não é muito a área do senhor, mas o senhor trabalhou lá, de repente é um fio da meada para a gente achar um caminho, tem lá parcerias com a Faculdade do México. Como é que funcionaria nesse caso aqui? Eu que levo a demanda, eu busco a parceria, já levo a parceria pronta para vocês? Como é que funcionaria? É, é, então, eu vou tentar mostrar um pouco assim da estrutura para que acho que fique mais claro como que esse processo funciona, né? Todo professor, a gente recomenda, né? O Centro Paula Souza tem o selo BRAVE, Brazilian Virtual Exchange, que é emitido pela Associação Brasileira de Educação Internacional. Dentro desse selo, uma das questões que são levantadas é a importância da coordenação. A coordenação faz com que o trabalho por exemplo, que possa vir a ser desenvolvido pela FATEC Monte Aprazível e pela ETEC Monte Aprazível e pela FATEC de São José do Rio Preto, ele tenha um foco que nos auxilie a ver o todo. O que é ver o todo? O professor ele tem uma visão específica e muito importante sobre a disciplina, mas são outros fatores que também entram na criação de um projeto desse. Por exemplo, como o professor acabou de levantar, como que eu busco um parceiro? Como que eu mantenho a parceria? Como que eu consigo aproximar os interesses do meu parceiro internacional aos meus interesses? Como que eu faço para os meus alunos desenvolverem habilidades linguísticas, habilidades digitais? Às vezes tem país, não é o caso do México, mas, por exemplo, com a China, Google não funciona na China, WhatsApp não funciona na China. Então, como que eu faço para conseguir passar essas barreiras digitais? E principalmente, como que eu faço para trabalhar em equipe, numa equipe internacional? Então, o caminho que a gente normalmente busca nós temos uma rede de coordenadores internacionais que atuam em várias partes do mundo e a gente pode, por exemplo, nesse caso, falar, olha, nós estamos interessados em discutir a questão da produção da baunilha. Isso pode ser um tema. Eu posso discutir esse tema em português, em espanhol ou em inglês, dependendo do professor que estiver envolvido, dependendo se eu tiver apoio de um professor de idiomas, a gente pode negociar essas questões. Isso dito, nós lançamos uma chamada internacional para os nossos colegas, e dizemos apresentamos uma ideia básica desse projeto. Os nossos colegas internacionais olham essa proposta e falam assim, olha, eu tenho um professor que pode trabalhar com essa questão, eu tenho um outro professor que pode trabalhar numa questão diferente, etc., etc. E aí nós juntamos esses professores numa reunião e vamos desenvolvendo um projeto. Então, a gente auxilia na captação do parceiro internacional, na construção do design do projeto e, ao mesmo tempo, a gente auxilia em todo o processo de implementação e avaliação do projeto. Porque a nossa ideia é sempre a continuidade, nós queremos que essa parceria continue. Ao pensar nessa situação, a gente pode encontrar um parceiro que, por exemplo, seja especialista em drones, ele não esteja exatamente ligado
a agricultura, mas ele seja um especialista em drones. Ele fala, olha, minha turma está trabalhando com drones. Se eu tenho um drone, e como que eu faço para aplicar esse drone na, no cultivo de baunilha? Então, esse poderia ser um tópico para a gente pesquisar. Ou eu tenho um parceiro que, vamos dizer, na Índia, que trabalha a produção de cana, mas ele está interessado em desenvolver a produção de baunilha. Como que eu faço? Como que a gente pode trabalhar isso conjuntamente? Então, é um projeto que ele pode ter algo muito específico, mas ele também pode ser ampliado pela capacidade ou pelos interesses do nosso parceiro internacional. E, normalmente, nesse processo de negociação, aparecem coisas que às vezes a gente nem imaginaria, né? Eu vou dar muito rapidamente, aqui eu não quero tomar todo o tempo, né? Vou dar um exemplo de um projeto que nós desenvolvemos com a África do Sul. Nós tínhamos uma professora que era especialista no plantio eu não vou saber usar os termos técnicos aqui, né? De Sem problema. plantas, de plantas ornamentais para exportação. E a questão dela era muito simples. Ela falava assim: como que um país como a África do Sul, que tem uma flora riquíssima, não consegue exportar as flores, e a Holanda, os Países Baixos, né, que é um país minúsculo, pequeno, tem uma produção, detém 50% da produção mundial de flores. Como que isso é possível, né? E então eu falei, olha, nós não tínhamos ninguém especialista em flores ornamentais naquele momento. Eu falei, mas eu tenho professores que são especialistas em negócios internacionais. E aí nós fizemos uma parceria com a FATEC Indaiatuba, São Caetano e Itapetininga. Porque as classes na África do Sul têm 120, 130 alunos, eram classes enormes, então você junta 3 FATECs para poder ter um número mais ou menos aproximado de alunos. E aí eles começaram a discutir essa questão do mercado internacional, de como veicular. Então, os alunos começaram a ter uma perspectiva que não era unicamente do plantio e do cultivo das plantas ornamentais, mas ao mesmo tempo eles conseguissem enxergar o mercado internacional para como inserir esse produto melhor nesse produto no mercado internacional. Então, então, de novo, voltando à sua pergunta, muito rapidamente, a partir da demanda de uma unidade, de uma ETEC ou de uma FATEC, a coordenação leva esse pré-projeto, que possivelmente vai ser alterado pela colaboração com o colega internacional, para um grupo de coordenadores internacionais e, no processo de negociação, a coordenação auxilia os professores a achar um meio comum, achar datas, né? Porque lembrando que calendários acadêmicos mudam Completamente diferente, né? completamente diferentes. Nós temos colegas é, da China começando as aulas a semana passada. Nós temos colegas que vão terminar o projeto em janeiro. Então, são coisas que a gente precisa negociar. E negociando plataformas de conversa, por exemplo, nós estamos utilizando aqui o Teams, que é comum às ETECs e às FATECs, mas tem lugares que não funciona bem o Teams. Nós temos que trabalhar com o Zoom, temos que trabalhar com o Lark, com outras plataformas. Como que os alunos vão mostrar esse trabalho? Vamos usar Padlet, vamos utilizar alguma outra Trello. Então, a gente precisa, e a coordenação já tem essa visão de possibilidades, então a gente vai auxiliando os professores a criar isso e a criar tarefas colaborativas para que os alunos possam interagir. Só para deixar uma pimenta aqui. Quando a gente vai para o mercado agro, a linha agro, ainda tem mais um calendário, que é o calendário agrícola. Então, a gente tem que Isso. conciliar ao plantio. Por exemplo, a gente aqui está começando o nosso período de chuva agora, então a gente está começando, alguns plantios começam agora, e a gente passa, mas vai plantar no final do ano? Mas se plantar antes, a planta morre, não adianta.
Então, a gente teria que conciliar mais isso. Isso. Não, e olha que interessante, né? Porque, por exemplo, eu não tenho informação correta, mas eu sei que, por exemplo, com o plantio de cana, aparentemente o Brasil tem uma tecnologia incrível da quantidade de É, safras que a gente consegue. ah, e isso era uma questão interessantíssima para a gente discutir, por exemplo, com a Índia e com a Austrália, que também fazem uso do etanol de produção bacana. da cana-de-açúcar, né? Então, com a baunilha eu não conheço, mas deve ter coisas interessantíssimas em termos de plantio, em termos de técnicas, em termos de interações com o mercado, que a Pra gente você só ter uma começa. ideia, Aham. a baunilha, 67% que é produzido no mundo, quem compra é a Coca-Cola. Puxa vida, não Então, sabia ela disso. tem uma grande, ela é nativa do México, mas ela tem uma grande produção em Madagascar e em Singapura. Então, olha como é que a gente conseguiu abarcar aí quase que o globo inteiro num produto só, né? Trazendo essas É, necessidades aí de pesquisar. E aqui no Brasil, ainda eu vejo como uma cultura muito interessante, porque ela é, de certa forma, rústica. Ela é uma cultura que, com pouco espaço, você consegue desenvolver uma grande quantidade, você tem uma boa produção em uma área pequena, e é uma produção muito interessante para a agricultura familiar, porque ela tem um investimento médio, né, assim, vamos pôr, para a pessoa começar, dependendo do estilo de plantio que ela vai querer, mas ao longo ela não dá trabalho. Então, o cara que tiver um sítiozinho pequeno, uma área de 1.000 metros quadrados, ele tem uma grande quantidade de baunilha. Então, tem todas essas internacionalizações, essa possibilidade da agricultura familiar, de uma economia criativa para envolver num projeto de. Eu acho que precisa desse apelo, né? Já precisa de um apelo isso. nessa ordem. Uhum. Não, não, e aí a gente pode ir expandindo as questões, né? Pelos dados que o professor está me apresentando aqui, né? Então, por exemplo, pode ser uma decisão que, com a colaboração de colegas internacionais, a gente possa, no projeto, a gente possa olhar e falar, bom, se a Coca-Cola compra 67% da produção mundial, é interessante produzir para a Coca-Cola? É uma questão. É interessante nós buscarmos mercados alternativos? É uma outra questão. E, às vezes, nessa interação com um colega internacional, a gente consegue ver não só formas alternativas de plantio, mercados alternativos aos que a gente está acostumado a ver também. A gente pode começar uma parceria internacional bastante simples, né? De repente, digamos que um colega brasileiro aqui comece a conversar com um colega mexicano, fala, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue, e ao invés de ter uma pessoa trabalhando, tem duas pessoas trabalhando, e você começa a ter uma visão mais globalizada, e de repente a produção do Brasil numa determinada questão atende a certas características do mercado mexicano, ou de outras partes do mundo. Então, são essas questões que são importantes para a gente mostrar para os nossos alunos e discutir. Como nós estávamos conversando um pouquinho antes do início da nossa entrevista aqui, é um momento muito bom para nós brasileiros, né, notarmos que o país é fantástico, nós temos coisas maravilhosas, mas é um momento muito importante que a gente pense com aquela mentalidade do Akio Morita, do local, né? Do global com o local. O que a gente pode fazer globalmente com os nossos recursos locais e, ao mesmo tempo, como que os nossos recursos locais tem esse impacto global, que eu sei que o setor do agronegócio ao mesmo tempo que é exaltado como um grande impulsor, né,
do comércio internacional brasileiro sofre também muito com essa questão dos impactos negativos que pode ter no meio ambiente. Então, como que a gente pode achar um meio termo bom para todo mundo? E isso a gente só resolve globalmente. Não é nem meio termo, a gente tem que achar o caminho, porque também ficar só degradando, 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 uma hora esses recursos vão faltar, vão diminuir, Isso. diminuir, até que acabe. Então, a gente já tem grandes vultos aí, professor Roberto Rodrigues, ex-deputado Chico Graziano, todos eles são focados no agro, mas com uma forte repercussão do qual que é a pegada ambiental que a pegada ecológica que o agro está deixando. Isso aí a gente tem que ser, elas devem ser diminuídas, né? Não, inclusive, eu acho que é uma preocupação para todos os setores, né? Porque quando o pessoal fala de branding, né, de como que você coloca a sua marca no mercado, eu sei que muitas compras são feitas por questões financeiras, né? Você fala assim, vou comprar essa camisa porque ela é mais barata que não sei o que. Mas, de repente, se eu tiver hoje, pensando, se eu não tiver numa situação financeira crítica, eu tiver a opção de comprar uma camisa que que causa menos impacto no ambiente, que eu tenho certeza que não utilizou trabalho escravo, que tenho certeza que está pagando os impostos necessários para a movimentação da máquina governamental. Se esse produto custar 5, 10 reais a mais, eu vou falar, poxa, eu prefiro comprar um produto dessa linha. Então, são essas coisas que a gente precisa estar discutindo, né? E Responsabilidade como alertando consumidor, né? como consumidor, né? Exatamente, exatamente. As práticas de ESG que a gente tem aí bastante difundidas aí dentro das empresas também. Agora eu vou te fazer, não sei se a gente vai mudar de rumo da conversa, sim, mais ou menos, porque eu tenho experiência aqui por conta do projeto da Baunilha. Foi uma outra situação que aconteceu, que talvez a oportunidade esteja passando e pode ser que não saiba como lidar, como eu não estava sabendo até a gente conversa preliminar. Por conta do projeto da Baunilha, a gente recebeu visita de uma empresa aqui, multinacional, primeiro conhecer o projeto. Eles vieram na região, é uma empresa que trabalhava com essências, né, saborizantes e essências, vieram conhecer a nossa baunilha. Para nossa surpresa, a metade do grupo que veio fazia parte das unidades internacionais da empresa. Né? E depois fizeram a visita, a gente recebeu aqui, até como, trazendo até uma coisa que a gente já falou na nossa conversa aqui, os alunos se engajam. Né? Eles vieram nas férias, eu só comuniquei para os alunos pelo WhatsApp, olha, vai ter uma empresa internacional, vai visitar aqui, alguém quer vir? Mas assim, tinha certeza que ninguém ia querer, porque era bem no meio das férias. Me surpreende, todos eles apareceram aqui, uniformizados, quietinho, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, e eu achei super legal. E até a história do projeto, né? Como é que o projeto anima os meninos a estudar. Na conversa posterior com ele, agradecendo a visita deles, eles ficaram encantados com o projeto, eles ficaram encantados com a participação dos alunos e disponibilizaram uma parceria que eles têm com empresas, faculdades e universidades internacionais. Como é que eu lido? Aí eu recebi o e-mail e fiquei meio sem saber como é que lidar. Como é que eu lido com essa situação? Qual é os passos que eu tenho que seguir para andar com essa parceria? É, eu acho que assim, uma das coisas que nós temos que ter consciência, né, é do tamanho do Centro Paula Souza. Como uma instituição enorme, como o professor ressaltou no início, né, às vezes os passos iniciais dentro do sistema são um pouco complexos e tendem a demorar um pouco mais. Não é por ineficiência, mas eu acho que por zelo pelo que nós temos, pelo patrimônio que nós temos, pela importância que nós sabemos
que o Centro Paula Souza tem com relação à educação profissionalizante no ambiente nacional e também mundial, porque os nossos alunos estão saindo para o mundo afora aí, né? Então, eu acho que nós temos que buscar os caminhos que nos garantam a sustentabilidade a longo prazo. Eu sempre falo para os professores, né, que eu apareço muito como coordenador dos projetos colaborativos e internacionais, mas eu tenho uma equipe atrás que está sempre apoiando, eu tenho um apoio da CESU, eu tenho o apoio do professor Rafael, eu tenho o apoio de várias pessoas que às vezes não aparecem na foto naquela hora, né? Então, para a gente estruturar um projeto desse, é importante a gente, primeiro, estabelecer as relações internacionais, as relações institucionais internas, né? Então, por exemplo, a visita de uma empresa, eu acho que é importante a gente começar a olhar o que nós vamos precisar para essa parceria? Nós vamos ter que envolver um departamento X para atender os alunos de ETEC, um departamento Y para atender os alunos de FATEC. Nós vamos ter que um departamento de assessoria de relações internacionais e, ao mesmo tempo, um departamento que trate das parcerias, porque nós vamos ter que formar uma parceria, assinar um documento para que possa acontecer essas questões. Então, eu acho que a gente pode fazer algumas tratativas internas, né? Então, fazer algumas reuniões internas para a gente decidir a estratégia de como que a gente vai abordar essa empresa e que tipo de coisas que nós podemos oferecer a essa empresa e que tipo de coisas que nós gostaríamos de receber em troca para os nossos alunos. Então, eu acho que esse é o caminho. Assim, me preocupo muito com algumas questões que, que são, parece simples, né? Mas é, eu falo muito, a gente vê muito que o Brasil é muito voltado para o litoral, e às vezes a gente tem pouca exposição do interior. Eu estabeleço aqui, passo de Jundiaí para trás, é interior para mim, né? E, inclusive, eu estou no interior, estou aqui na região de Americana, né? E aí, os nossos alunos têm pouquíssimas oportunidades, os alunos que não trabalham em grandes centros, que não têm uma empresa eh, internacional na cidade, tem pouquíssimas oportunidades de interagir com pessoas de outras culturas, de outros países. E é a nossa experiência em todas as FATECs e também nas ETECs, que eu sei que dos resultados do ProSim, os alunos ficam, assim, empolgados. Essa empolgação que o professor relatou de é sábado, é domingo, é de noite, é de manhã. Quando está trabalhando com a China, os horários são completos, 11 horas de diferença, com a Austrália é muito. Mas os alunos estão lá. É claro que nós temos situações, tem alunos que têm que trabalhar, tem alunos. Não dá para a gente exigir que todo mundo faça tudo. Nós temos dificuldades linguísticas. É, Proficiência linguística tem sido um problema seríssimo no Brasil, não é um problema só do Centro Paula Souza, é um problema seríssimo que eu acho que emperra muito a nossa evolução comercial e de pesquisa e profissional. Por sorte, o Centro Paula Souza investe muito na competência linguística das pessoas. Nós temos cursos de idiomas de inglês e de espanhol em várias unidades, em vários cursos, e isso auxilia a esse processo de aproximação com essas empresas. Então, por exemplo, enquanto o professor estava falando aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui, eu sabia que em Singapura se falava inglês e malaio, isso eu já sabia, mas descobri que também chinês é importante lá. Então, o que eu preciso fazer para isso? Inglês eu consigo me virar em inglês? Eu consigo. Será que a gente consegue fazer uma negociação em inglês? A gente consegue. Em malaio já não vai dar, já o negócio já fica mais complicado.
Mas Com a eu acho Índia que também, né? Não sei quantos dialetos eles têm lá, dependendo de onde a gente for falar, é não, complicado. não, assim, os diversos sotaques, tá? Eu sou linguista, então isso para mim é fascinante essa questão, né? Mas eu acho que esse processo de aproximação, voltando à pergunta do professor, eu acho que a gente precisa formar um pequeno grupo tarefa dentro da instituição, buscar quem são os parceiros importantes para a gente juntar para nos apresentarmos para essa instituição como grupo coeso, um grupo coeso que quer atender aos alunos do ensino médio, que quer atender os alunos do ensino superior, que pode oferecer algumas extensões para a comunidade, que pode trazer alguns benefícios para a cidade de Monte Aprazível, para a cidade de São José do Rio Preto. Então, a gente pensar nisso de uma forma que a gente apresente uma um perfil para eles que não seja só do professor Jarbas, que não seja só do professor Oswaldo, mas que eles enxerguem um grupo interessado na continuidade e na disponibilidade para negociar esses projetos. Se o professor me permitir, só vou dar um exemplo muito simplesinho aqui de um evento que aconteceu conosco, com a FATEC Lins. O professor Silvio Ribeiro, ele desenvolveu um projeto com a FATEC de Aveiro, em Portugal, e eles trataram sobre turismo, a importância de turismo, tá? E turismo sustentável, turismo inclusivo, e num desses projetos, eles começaram falando primeiro de Foz do Iguaçu, de pontos de interesse. Ele falou, não, mas por que eu não posso falar de Lins, né? E ele começou a dar uma pesquisada nessa questão, e essa pesquisa que eles começaram a desenvolver chegou aos ouvidos da prefeitura de Lins. E Lins falou, nós não temos um aplicativo que demonstre a potencialidade do turismo em Lins. O que eles fizeram? Eles contrataram 2 alunos da FATEC para desenvolver um aplicativo baseado ah, nos levantamentos que já tinham sido feitos no projeto, que continua, é um projeto que está continuando ainda. Então, por exemplo, nessa situação, eu tenho certeza que na negociação com essa empresa de Singapura, ah, a comunidade vai se beneficiar muito disso. Os nossos alunos vão se beneficiar muito disso com certeza a empresa vai achar algo de muito interessante dentro do Centro Paula Souza, dentro das ETECs e dentro das FATECs. Só está falando, a cabeça já está me enchendo aqui, ó. Já tem 2 caminhos para mostrar. Depois o contato vai continuar aqui, viu? É, Mas, é, é, professor, é a vantagem de uma instituição enorme como o Centro Paula Souza, que atua. Eu não sei se as pessoas têm clareza, né, de que, apesar dos recursos limitados que nós temos profissionais de uma grandeza inimaginável. Todas as FATECs que eu visito, todas as ETECs que eu visito, eu falo, nós temos nichos de qualidade, de excelência, que são. Eu fico assustado de falar, gente do céu, é uma profusão de pessoas envolvidas. A grande maioria dos professores de ETECs e FATECs, como o professor falou, é só você chamar, eles vêm, né? Vamos fazer tal, é uma vamos lá. disponibilidade do povo, da equipe, né? Uma disponibilidade extremamente gostosa de se trabalhar. Eu tenho um exemplo clássico aqui. Eu defendi meu mestrado há pouco tempo, uma instituição pública conhecida do estado de São Paulo. Eu fiquei abismado. Falei, caramba, esse pessoal não tem reunião, não faz reunião pedagógica, não recebe as informações de habilidade socioemocional, não tem nada. O que era impressionante como é que eles deixam os alunos ao Deus dará e a gente tem que se Isso. virar, e como é que o Centro de Paulo é diferente nesse quesito. Até e questão de engajamento dos professores nas atividades também. A gente aqui
Eu fico até meio com vergonha aqui na minha unidade, porque eu lanço, por mim, era só aula por projeto. E cada um, vários. Então, às vezes, eu seguro um pouco o meu ímpeto para os professores não me olhar e fugir, né? Mas a maioria, quando eu venho com um projeto, puxa, legal, vamos fazer assim, vamos fazer. Aí já entra naquele ciclo, né, de dar a sugestão, vai modificando, né? A gente tem necessidade, cada vez menos o Estado vai nos dar condição financeira para a gente poder sair por conta própria, então a gente tem que aproveitar Sim. dessa mão de obra que a gente tem dos alunos, dos professores, para achar soluções para os nossos problemas aqui. E essas soluções é que estão um grande aprendizado do aluno. Né? Eu sempre, eu acho que a sua situação é muito semelhante. A FATEC americana tem uns 2.800 alunos, mais ou menos. Mas a gente sempre brinca que, assim, se juntar uns 10 professores, uns 15 professores no máximo, a gente conhece todo mundo. A gente sabe o nome de todos os alunos, sabe o que eles fazem, sabe onde eles trabalham. Então. É só fazer uma reuniãozinha ali, a gente conhece. E essa aparente, eu acho que aparente coisa caseira, né? Ela vem num pacote profissional muito forte, porque os profissionais, como o professor está falando, trabalhando no seu mestrado aí, um monte de gente trabalhando no mestrado, doutorado, a gente envolvido com pesquisa, envolvido com conferências, com participação em várias ações assim, são fundamentais para esse sentido ah, de uma instituição educacional que tem os olhos voltados para o futuro, que tem os olhos voltados para a importância da profissionalização dos nossos alunos, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter alguns valores quase caseiros e de comunidade muito fortes, que eu acho que é o que nos auxilia às vezes, principalmente a segurar esses alunos em situação de risco, alunos que têm uma situação difícil assim, eu acho que essa é a grandeza e por isso que todo mundo está sempre se voluntariando para auxiliar aí. É uma empresa voltada para a pessoa, né? Que Exato. acaba gerando essa, essa característica que é muito boa. Que a educação ela tem um quê familiar, né? Ela tem que Uhum. ter esse envolvimento familiar. Então a gente acaba, principalmente no dia de hoje, cada vez mais, né? Que a gente sabe os problemas que a gente vai tendo na educação, a gente precisa dar esse suporte para o nosso aluno e caminhar Isso, em conjunto. exatamente. Professor, o senhor tem mais alguma novidade para contar para a gente? Alguma coisa que ficou faltando Olha, falar? eu mencionei anteriormente, né, mas eu gostaria de ressaltar que eu acho que assim, dentro dessa abordagem que a gente utiliza, né, como eu mencionei, nós temos uma, uma visão, nós temos um respeito internacional muito forte e que às vezes as pessoas não conseguem enxergar, porque como toda grande instituição, tem muitas coisas acontecendo, não dá para saber de tudo que acontece, né? Mas acho que assim, uma palavra que eu gostaria de deixar tanto para as pessoas que estão participando do primeiro simpósio Interagro, como para os professores, como para os alunos e para os nossos futuros candidatos a ETECs e FATECs, é que nós temos uma instituição muito sólida, muito voltada para a educação profissionalizante dos nossos alunos e da nossa parte, a internacionalização está tomando um foco, uma importância tão grande e pelo tamanho da instituição e pelas ações que nós temos realizado, sermos reconhecidos internacionalmente. Em 2014, nós ganhamos o prêmio Santander Guia do Estudante como a melhor parceria acadêmica. Nós temos a Bíblia aqui dos projetos colaborativos, nós temos capítulos escritos lá, participação em eventos. Semana passada realizamos
uma jornada de projetos colaborativos internacionais. Então, nós temos uma série de coisas que estão acontecendo e que estão demonstrando como o Centro Paula Souza está preocupada em internacionalizar, em pensar alternativas e que essas alternativas, às vezes, elas fogem um pouco desse modelo tradicional de visitas físicas a lugares. Não que seja ruim, não que seja um melhor que o outro, mas a gente tem que utilizar o que está disponível. Por exemplo, nesse momento, seria impossível estar em Monte Aprazível porque eu tenho uma série de outras atividades. Eu estou aqui em São Paulo, ou eu estou em Americana, eu estou em outro lugar que eu não poderia estar aí, mas é possível por esses dispositivos virtuais que nós possuímos hoje, né? Então, é uma felicidade para nós acolher alunos, professores, a comunidade nos projetos internacionais, para que nós possamos enxergar um pouquinho melhor, não só quem nós somos, mas como nós podemos nos colocar internacionalmente. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, professor Jarbas. Nós que agradecemos, né, essa primeira participação aqui no Interagro. O senhor está abrindo o Interagro nosso aqui de 2023. É uma honra, foi muito interessante. E eu, particularmente, estou aqui cheio de ideia. Depois, eu, com certeza, vou entrar em contato com o senhor, de vários caminhos, possibilidades que está me ouvindo aqui, para o senhor nos orientar de qual caminho a gente seguir. Provavelmente vai chegar nesse momento aí da padronização da operação, porque a gente precisa mostrar profissionalismo e grandiosidade, pelo que eu entendi. Então, já estou com o meu negócio esquematizando na cabeça. Nós vamos descobrir caminhos juntos, tá? Nós vamos descobrir alternativas juntas aí. Perfeito. Vamos jogar uma opção de opção e aí o senhor vai fazer o quebra-cabeça, que vamos por esse caminho. Perfeito. Muito obrigado, professor. Então, em nome da unidade do ensino superior de graduação e da equipe dos projetos colaborativos internacionais, eu gostaria de agradecer a organização do primeiro simpósio Interagro, da ITEC Monte Aprazível e da FATEC São José do Rio Preto, e principalmente na figura do professor Jarbas Gabriel Costa Júnior, pelo convite e por todo o apoio que nos deu aqui nessa entrevista, professor. Bom, só encerrar, fazer um encerramento oficial, porque deveria ter sido no início, mas minha experiência como entrevistador também não é tão grande assim. Esse evento, ele a TEC é TEC, mas ele também tem a coordenação da CESU, muito importante, né? A parceria acontece aqui, mas a CESU foi um grande incentivador e, né, o objeto que juntou tudo isso e permitiu que tudo isso acontecesse. Tanto a CESU, agradecer também ao pessoal da CETEC pelo apoio, ter dado asas à imaginação, e a gente está aqui pondo em prática, tentando colocar em prática. Perfeito. Então, muito obrigado a todos e até o próximo podcast aí. Até a próxima.